Quando falamos do Batman, logo vem duas coisas à nossa mente. Uma delas é o preparo, que é a principal justificativa do morcegão, estar sempre um passo à frente de seus inimigos, e outra coisa é sobre sua principal regra de não matar. Mas as regras têm que ser quebradas algumas vezes, não é mesmo? E mesmo com essa regra, o Batman já matou diversas vezes nos quadrinhos, e eu vou lhes mostrar as 10 vezes que o morcegão da DC matou nos quadrinhos. Bora lá pro vídeo. Antes de começar nessa lista, duas coisas aqui, beleza? Essa lista contém as mortes que o Batman foi responsável direta ou indiretamente, beleza? E alguns casos onde a morte teria sido bem melhor do que ele fez com alguns desses personagens. E a segunda coisa é não se esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal, porque assim você estará sempre informado do mundo nerd e pop em geral, com notícias, curiosidades, entre outros. E deixe também o seu sininho ativado para não perder mais nenhum vídeo no canal. Então, conto com seu apoio, bora lá para a lista. Décimo lugar, Gigantes. Em Batman Volume 1, publicado em 1940, vemos o Batman tirar uma vida depois de uma ação nefasta do Dr. Hugo Strange, que utilizou um soro de crescimento nos pacientes que ele estava tratando. E com isso, suas pobres vítimas foram transformadas em gigantes que entraram em um méfese violento. Na HQ, para impedir que um desses gigantes entrasse em Gotham, Batman utiliza seu bate-avião e simplesmente enforca o gigante ao prender uma corda em seu pescoço e seguir voo. Achou que parou por aí? Não. Outro gigante conseguiu chegar na cidade e, subindo no topo do prédio no maior estilo King Kong, ele é baleado pelo bate-avião. E vendo que isso não surte efeito, o Batman, não satisfeito, atira um gás que nocauteia seu adversário e despenca para sua morte, enquanto o Bruce apenas assiste. Muito cruel, não é mesmo? Em nono lugar, Dr. Morte. Dr. Morte foi o primeiro super vilão que cruzou o caminho do Batman. Mas antes de se tornar uma figura recorrente na mitologia do morcego, ele teve uma morte trágica nos quadrinhos, que ocorre em Detective Comics 29, publicado em 1939, mesma edição de sua estreia. Na HQ, Dr. Morte desenvolveu uma toxina e planejava chantagear os milionários de Gotham com isso. Então, o Batman chega para enfrentar o vilão e o persegue até o seu laboratório. O Morte planejava atirar um componente químico contra o herói, mas o Batman arremessa um extintor de incêndio no vilão, derrubando um líquido inflamável no chão e imediatamente começando um incêndio. Ao invés de salvá-lo, o Batman simplesmente, sem mais nem menos, deixa o vilão gargalhando lá nas chamas, em maior estilo Coringa, enquanto o Bruce apenas assiste o prédio pegar fogo. E também, para finalizar, o narrador complementa: morte para o Doutor Morte. Muito da hora, assim, essas histórias aí antigas do Batman, mas também ao mesmo tempo muito violento. E é claro que, se tratando dos quadrinhos, o Doutor Morte não morreu de fato, retornando logo no mês seguinte, totalmente desfigurado por conta do acidente. Mas não dá pra negar que foi o Batman que deixou ele para trás em meio ao fogo, então ele iria morrer de qualquer jeito, não é verdade? Oitavo lugar, Lorde Homem-Morte. É possível matar alguém mortal? Não, mas isso não impediu que o Batman garantisse que o inimigo tivesse um destino pior que a própria morte. Em Batman Incorporated, volume 1, publicado em 2011, Bruce Wayne e Mulher Gata estão recrutando e treinando agentes pelo mundo todo para montar uma liga de combatentes do crime. Assim, eles seguem até o Japão e acabam de cara com o Lorde Homem-Morte, uma figura muito peculiar aí que a DC Comics tem, Surgiu nos quadrinhos em 1966, o Lorde Morte era capaz de se colocar em um estado meditativo que o fazia parecer ali morto, até que posteriormente ele conquistou sua imortalidade, mas que ainda era capaz de sentir dor, então era bom e ruim ao mesmo tempo. Voltando ao HQ, o Homem-Morte estava matando os heróis recrutados pela dupla Bruce Wayne e Mulher Gato, e por isso acabou sendo combatido por Batman. No meio do confronto, o vilão é atingido por dados e seu traje fica em chamas em seguida. Achou pouco? Após a grande queda, o vilão é atropelado pela Mulher Gato, que depois disso o prende em um cofre que é enviado para o espaço. Então, coisas bem piores do que ser morto. Então, nosso querido Batman aí e a Mulher Gato fizeram isso com esse carinha aí. Sétimo lugar, Capangas.
Diferente de um caso ou outro aí que eu vi algumas coisas que aconteceram, aqui não tem desculpa por Batman. Em All Stars Batman e Robin, de Boy Rodgers, número 7, publicado em 2007, conhecemos o Batman da Terra-31, que é simplesmente brutal. Na história, Bruce é visto como um vigilante extremamente violento e abusivo, sendo conhecido por sua grosseria e comportamento abusivo, até mesmo com seus ajudantes. Ele é tão diferente do que conhecemos na cronologia oficial, que nessa história ele simplesmente queima pessoas vivas. Sim, isso mesmo. Durante uma luta contra algumas pessoas que estavam contrabandeando água sanitária, o Batman atira um coquetel molotov no grupo e começa a pegar fogo. E o Bruce não demonstra nenhuma piedade com as pessoas que gritam em agonia. Muito pelo contrário, ele começa a sussurrar aqueles que tentavam escapar ali daquele fogo, nocauteando vários deles com sua crueldade. Então, esse Batman nessa terra aí é muito louco da vida, né? Mas temos aqui um tão louco quanto ele, pior na verdade, né? Em sexto lugar, Coringa. Sim, galera, o Batman já matou o Coringa. E não já falamos da possibilidade da que surge no final de A Pena Mortal e nem do Batman que ri, beleza? Mas sim de algo definitivo que acontece em Liga da Justiça, O Prego, publicado em 1998, que apresentou como seria o mundo se um prego tivesse furado o pneu do carro dos Kents, impedindo que eles encontrassem a nave com o jovem bebê Superman. Se você conhece a história do Capuz Vermelho, você sabe que um dos principais motivos da briga entre o Batman e ele é que o Batman protege o Coringa, impedindo que o seu ex-Robin consiga a vingança contra o homem que o matou. Contudo, no mundo de Liga da Justiça, O Prego, Bruce avançou contra o príncipe palhaço do crime e colocou um fim em seu reino de horror. O que aconteceu após o vilão matar a Batgirl e o Robin, que estavam tentando salvar o Bruce das garras do Coringa. Contudo, os ajudantes são facilmente derrotados pelo palhaço, que inicia sua tortura até matar os jovens na frente do Bruce, que chora e implora para que o vilão pare. Enlouquecido por tamanha crueldade, o Batman avança contra o Coringa quando a Mulher Gato o ajuda até a escapar. Então, uma rápida luta se inicia e então o Homem Morcego mata seu maior inimigo. Tudo isso sendo televisionado e servindo como combustível para as questões políticas anti-meta-humanas que existia ali na trama. Então, mais um dos casos onde o Batman perdeu o controle e o Coringa venceu de certa forma, né? Que o Coringa queria que o Batman fizesse isso. Quinto lugar, Alfred Stryker. Mais brutal do que o item anterior é a morte de Alfred Stryker, que ocorre na edição 27 em Detective Comics, publicada em 1939. Na história, que marca o primeiro caso do Batman, conhecemos Stryker, um empresário insano que está tentando tomar o controle de uma companhia de produtos químicos, matando qualquer um que estivesse em seu caminho, inclusive os próprios aliados. Ao encontrar o Batman, os dois brigam e o morcego de Gotham acaba socando o criminoso em um tanque de ácido. O herói assiste a queda sem tentar nem salvar o Alfred, dizendo inclusive que este era um final adequado para o tipo dele. Muito cruel estilo a história ali do Coringa e a Piedra Mortal, né? Parecido, de certa forma. Em quarto lugar, Drácula. O que acontece quando Bruce Wayne cruza o caminho com Drácula? Batman Drácula Red Green, publicado em 1992, é uma história bem violenta que envolve caçadores de vampiros e um combate épico do Batman contra o grande ícone gótico. Na trama, Gotham está infestada de vampiros que, como esperado, estão deixando uma trilha de vítimas. No meio da investigação sobre o que está acontecendo, o Batman acaba sendo contaminado, o que lhe dá super força e inclusive um belo par de asas. Usando seus novos dons para entrar na luta contra esses vilões, o herói acaba fazendo amizades com caçadores de vampiros. No meio do processo, ele enfrenta diretamente o Drácula, levando a melhor no confronto por utilizar uma boa estratégia e uma boa dose de força bruta. Entretanto, logo após assistir o vilão ser queimado vivo após ser empalado por uma estaca, Batman cai no chão sem vida, e nas páginas seguintes o personagem retorna, assumindo seu legado como vampiro herói. Em terceiro lugar, KGBesta. Em KGBesta, em Batman Volume 1, número 420, publicado em 1988, temos uma história que mostra um lado realmente cruel do herói de Gotham.
Isso porque ele decide matar seu inimigo por inalação, uma forma verdadeiramente brutal e lenta. A história surge em um contexto bastante complexo, no meio do embate da Guerra Fria. Assim na HQ, a KGBista, um vilão soviético, pelo próprio nome diz, é enviado para matar o presidente Ronald Reagan e outros políticos influentes. Depois de um longo confronto, Batman se dá conta de que, caso entregue o vilão à justiça por conta do momento em que ele está passando, KGBista será devolvido para a União Soviética, que o libertaria imediatamente. Então, o Batman acaba acabando com ele por inalação, galera? Então, foi uma morte bem cruel. Número 2, KGBista, de novo, isso mesmo. A primeira morte do KGBista, lá pelas mãos do Batman, sofreu um retcon, ou seja, foi alterada em publicações futuras, o que permitiu que o personagem acabasse em uma situação quase idêntica em outro combate contra o morcego. Dessa vez em Batman número 57, publicada em 2018. Na história, KGB foi contratado por Bane para assassinar o Asa Noturna. É então que vemos o Bruce Wayne determinado a impedir o vilão de conseguir esse objetivo, rastreando seu inimigo até uma cabana isolada da civilização. É então que temos uma luta insana entre os dois, com Batman sendo baleado e ferido diversas vezes. Quando parece que o KGB vai levar a melhor da luta, está pronto para dar o golpe final em seu inimigo, o morcego de Gotham puxa seu bate-gancho e o dispara. A arma atinge o queixo do vilão, que cai no chão e incapaz de se mover. Ele diz a seguinte frase: "Meu pescoço está quebrado?" E recebe uma resposta lá do Batman. Então eles iniciam seu apelo dizendo: "Se você conseguir me ajudar, eu te direi o que quiser e quem me contratou." E é então que mais uma vez o Batman simplesmente deixa o vilão para ter uma morte extremamente lenta, uma vez que ele não consegue se mover e está cercado por gelo e longe de qualquer pessoa. Então ele iria morrer ali congelado. Primeiríssimo lugar, Darkseid. Aqui é uns casos de que o Batman foi um dos responsáveis pela morte dele, uma vez que foi um trabalho em conjunto que derrubou o líder de Apocalipse. Contudo, se não fosse pelo Batman, simplesmente não seria possível que os heróis saíssem vitoriosos e matassem o vilão. Em Crise Final de 2008, temos o grande embate entre os heróis da DC Comics contra as forças terríveis lá de Darkseid. As lutas são intensas e tudo parece perdido quando vários heróis caem sob controle do vilão. No fim, quando tudo parece sem esperança, Batman surge com um momento ali épico. Saindo das sombras, ele aponta uma arma para o vilão e nela havia a bala que Darkseid havia utilizado para matar o Orion, que foi preservada e estudada pelo herói. Darkseid não parece impressionado e responde: "Homem sim, você consegue ser mais rápido que a Samson Ômega, a morte que é vida?" Então o Batman de fato acerta o vilão, que não morre imediatamente, mas fica bastante debilitado. Então tecnicamente não é ele que mata Darkseid, mas sem ele não seria possível. E pouco tempo depois o reino de terror do líder de Apocalipse fosse destruídos. Então foram várias formas aí que o Batman conseguiu ajudar seus aliados, ou ele mesmo acabou tirando a vida de algumas pessoas. E tem outra história que o Batman matou e que eu não coloquei aqui. Deixa nos comentários que eu posso até fazer uma parte dela se você quiser. Rapaz, esse morcegão já passou o rodo em geral. Imagina se não tivesse essa regra, Então, para você não perder mais nenhum tipo desse vídeo, para você não perder mais notícia nenhuma sobre o mundo dos games, mundo pop em geral, nerd, deixe seu like, inscreva-se no canal, deixe seu sininho ativado que eu trago vídeos diários aqui para você. Então, com o seu apoio. Até o próximo vídeo e eu fui. Valeu!